E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guedes e olha só, para fechar ali e você entender exatamente toda essa estrutura que a gente montou, para aí sim você conseguir fazer um registro de ocorrência e depois criar alguma ação e tudo mais, tratar essa ação, fechar e visualizar como o sistema está todo montadinho para você começar a utilizar aí do jeito que você precisa para fazer todo o controle dessa gestão de ocorrência, atividades e tudo mais. A gente vai fazer aqui um passo a passo, exatamente para você conseguir estruturar, entender como a ferramenta pode te ajudar. Então vamos lá para dentro do sistema. Então aqui dentro da parte do sistema a gente entra aqui no módulo ações e ocorrências, certo? E eu vou pegar uma aqui que já está pronta, mas eu poderia muito bem vir aqui em cadastrar nova e fazer toda a base do cadastro. Então eu vou pegar uma já registrada, pelo menos já iniciada, para ficar mais fácil, tá ok? Deixa eu abrir aqui o arquivo para a gente fazer esse guia com vocês, tá ok? Então eu vou pegar essa daqui, ó. É um registro feito no dia 30/6/2023, inspeção e controle da qualidade. Então eu clico aqui e consigo abrir. Como é que funciona hoje para você fazer toda essa base de registro dentro da plataforma? É muito simples, a gente dividiu aqui boa parte da estrutura de registro em duas etapas. A primeira etapa é você conseguir fazer a entrada da ocorrência. Afinal de contas, o módulo se chama ações e ocorrência. O primeiro ponto é a gente registrar a ocorrência. De fato, o que aconteceu. Então você vai conseguir colocar os dados de entrada, certo? Então aqui, ó, dados da ocorrência, dados de entrada. Vai colocar ali ou padronizar ou registrar o dia, né, que você está emitindo aquele registro. Então você consegue vir aqui, tem um calendário bem bacana aqui, já com o ano, tudo configurado para você selecionar. Certo? Tomar cuidado se você não trabalha de domingo, não selecionar os registros de final de semana e tudo mais. Isso sempre pega em processos de auditoria. Então vamos lá, você vai conseguir colocar aqui o assunto. Então a gente sempre dá uma dica para quando você for registrar o assunto, colocar algum tipo de frase direta, um assunto ali onde você depois, ao fazer uma busca, você consegue visualizar isso aí de uma maneira um pouco mais tranquila. Então, no caso, a gente utiliza aqui uma empresa fictícia chamada Dunder Mifflin. É uma empresa fictícia da série The Office. Para você que nunca assistiu a série The Office, é uma série bem bacana de comédia, certo? E ela passa numa empresa fictícia que vende papel. Então toda a estrutura do sistema, as pessoas, as não conformidades, as avaliações, todas elas são registradas e montadas de acordo com essa empresa fictícia. Até mesmo para facilitar esse processo de explicação, como é o vídeo de hoje, tá ok? Então você consegue entrar aqui e a gente colocou, ó, assunto deformação de corte. Então é o tipo de ocorrência. Ó, houve uma deformação no corte, né? Que lá no caso vem de papel, então a deformação ali na folha e tudo mais. O tipo de ocorrência, lembra que a gente tinha registrado lá? Tipo de ocorrência, ele vai aparecer aqui. Então se você colocar aqui, vai aparecer uma tabelinha aqui lateral, certo? Onde você consegue colocar ó, ações estratégicas. Lembra que a gente colocou lá? Processos de mudança inesperada, oportunidade de melhoria. No caso aqui, a gente vai deixar como não conformidade. Então, esse processo de deformação de corte, tá ok? Origem de ocorrência. Também no vídeo a gente falou sobre como você registrar essa origem de ocorrência. Então, aqui é o momento onde você vai selecionar a origem de ocorrência. Então, ela pode ser mediante uma auditoria interna? Poderia. Ela pode ser uma origem de uma oportunidade identificada? Claro, afinal de contas, o módulo, o sistema de ações e ocorrências, ele vai servir para todos os tipos de registros e também vários tipos de origem, né, da onde saiu aquela ocorrência ou aquela ação que você vai trabalhar. No caso aqui, a gente vai fazer como se fosse uma inspeção ali do processo de controle da qualidade. Então, estavam fazendo ali uma estrutura de corte desse papel e aí, ao inspecionar aquele material, identificou ali uma deformação dessa estrutura de corte, tá ok? Então, eu seleciono aqui a área da ocorrência, coloquei aqui a área da qualidade, mas todas as áreas que você já cadastrou dentro da plataforma, elas vão aparecer. Logicamente que para isso você precisa, lembra lá, da estrutura de vínculo e permissões, onde vai fazer com que você registre apenas as ocorrências que você tem permissão para vincular de uma determinada área. Então, se você trabalha em uma área e só tem a permissão para registrar daquela área, então você vai conseguir só fazer os registros daquela área. Ah não, sem
mais de uma área aqui onde eu posso fazer registros, então toda essa estrutura é lá na base de liberações de permissões, tá ok? Permissões e vínculos. Beleza? Aqui você pode envolver colaboradores. Então, mesmo que o colaborador, lá no que a gente explicou no vídeo sobre registro de pessoal, ele é um cadastro simples, né? Ele não entra no sistema e tudo mais, você pode vinculá-lo aqui. Por quê? Porque depois, amanhã ou depois, para fazer uma análise de causa, ou até mesmo entender qual foi o problema que houve, ou até mesmo num processo de melhoria, ele participar com ideias e tudo mais, ele está vinculado. Então você vem aqui e pode vincular as pessoas. Ó. Vou colocar o Dwight, vou colocar o Daryl aqui do processo de operação e vou colocar o Jim Halpert também, que são pessoas envolvidas ali, ficticiamente ali, nessa parte de ocorrência. Nem sei se essa palavra existe, mas enfim. Aqui também você pode envolver fornecedores. Então vamos supor que está rodando ali determinado processo e aí você sabe que aquele material corresponde àquele fornecedor. E você acha que aquela não conformidade ou aquela ocorrência que você está registrando tem a ver com o material. E aí, consequentemente, pode ser que você tenha que consultar o fornecedor para tirar alguma dúvida, ou solicitar um laudo, ou verificar alguma coisa. Então você pode vir aqui em fornecedores e vai envolver ele aqui. Ó. Então eu vou colocar aqui, ó, Cellulose Paper, que também é uma empresa fictícia, tá ok? Clientes, caso seja uma reclamação de cliente, é uma solicitação de garantia ou alguma coisa que tenha a ver com o cliente, você também pode registrar e vincular isso aqui de maneira direta, tá ok? Aqui no caso eu não vou colocar por conta de não ter necessidade agora. Requisitos aplicáveis. Toda a estrutura normativa, às vezes para um registro de uma auditoria que foi feita, seja ela externa, interna, ou até mesmo quanto a fornecedores, você pode vincular o requisito onde aquela melhoria ou aquele registro de não conformidade faz mais sentido, até mesmo para o atendimento de algum tipo de requisito normativo. Aqui no caso eu não vou colocar, mas você pode vir aqui e selecionar a norma. Então vamos supor que a gente esteja pegando aqui a própria 9001 na versão 2015. Eu posso vir aqui e selecionar algum tipo de requisito. Ó. Sei lá, vou colocar aqui nessa foco no cliente, ou até mesmo no caso dessa daqui, o que ficaria legal seria a parte de rastreabilidade e medição para a parte de controle deste processo. Então, confirmar, tá ok? Simples assim. Caso a ocorrência seja sigilosa, alguma coisa que pouquíssimas pessoas ou requer ali um tipo de análise ou um grupo envolvido dentro daquele registro, né, para não ser algo tão para todos, vamos dizer assim, você também pode colocar. Só as pessoas que tiverem acesso a esses registros sigilosos conseguem visualizar isso aí, tá ok? Nesse caso eu vou colocar não. E aqui também se tiver um consultor ou algum projeto que esteja envolvendo alguma empresa de consultoria ou algum profissional que esteja dando um auxílio aí para vocês, ele tendo acesso ao sistema, você consegue vincular ele aqui, tá ok? Aqui você pode optar por identificar o produto e também a identificação de material. Então aqui na descrição de ocorrência é onde a gente vai colocar as informações. Então, vai estar lá vinculada a data da ocorrência para você fazer o registro. E aqui, no caso, eu coloquei o texto. Aqui, cabe o texto que você quiser. Logicamente que nessa parte de descrição, é importante que você procure ter um texto ali onde boa parte das informações necessárias para avaliar aquela ocorrência esteja ali no texto. Eu fiz algo bem simples para a gente utilizar como exemplo, mas você aí pode escrever o texto da forma e a quantidade de informação que você quiser. Aqui eu coloquei, ó, identificado o produto MD 2005, até mesmo para identificar qual que era esse produto, com deformação de corte de folha, né? Medição de folha definida em desenho de corte de 210 por 297 milímetros. Aí coloquei ali em centímetros, verificado o corte com largura de 216,5 milímetros. Então teve ali uma diferença entre o que era na expectativa de uma folha de sulfite, que teria que ter essa medida, para o corte que foi feito. Então pode ter sido alguma coisa ali nesse processo de corte. Então identificou qual que era o problema. Para ficar mais fácil também ajuda quando você tem algumas coisas de amostragem. Então aqui no caso eu coloquei que foi pega ali algumas amostras do produto e foi feito essa verificação. Então eu coloquei ali a quantidade de amostras verificadas, 138 unidades. Então isso já pode ser que no processo já tenha que importar em algo. E aí também eu coloquei ali o número de uma ordem de produção. Caso você tenha um RP, onde é feito ali o registro dessas ordens, até mesmo para você ter um processo de rastreabilidade, isso também é bem bacana. Aí coloquei ali a identificação
da ordem de produção, como sendo a 1456-2023, beleza? Aqui ficou o nome do emissor, porque eu estou na conta do Michael Scott, que é o gerente regional dessa empresa fictícia, e aqui é a primeira parte para a gente finalizar essa questão ali do registro de entrada da ocorrência. Então eu fazendo esses registros aqui, eu já posso salvar, até mesmo para depois que uma pessoa der entrada nessa ocorrência, outra pessoa possa avaliar, tratar ou fazer ali um grupo de pessoas para poder avaliar aquelas ocorrências que estão sendo registradas. No caso aqui, a gente pode optar ali por salvar e manter em rascunho e depois eu consigo entrar novamente ali na base de registro. Mas aqui eu já vou fazer direto para a gente já ir dando destino disso aí, tá ok? Então na descrição de ocorrência, ó, já vem de forma nativa no sistema essas três opções de análise de causa raiz. A primeira delas é o Ishikawa, que aí você pode optar por utilizar. Depois a gente tem também o Brainstorm e também o 5W2H. Existe a possibilidade de você fazer com que outras estruturas você consiga deixar dentro do sistema ali. Se você criar checklists, você pode fazer com que esse checklist seja também uma forma de você analisar a causa. Então vamos supor que aconteceu um problema, você aplica esse checklist e consegue visualizar, o material estava armazenado de forma correta, havia o laudo de matéria-prima que certificava aquele produto. Então algumas coisas você já consegue fazer um processo de investigação e análise, até mesmo para ver o que vai ser feito, como vai ser corrigido, ou até mesmo o que ou qual ação deve ser tomada. Então aqui no caso a gente optou por utilizar o Ishikawa. Então vamos vir aqui, ó, sim, e já aparece aqui, ó, diagrama de Ishikawa. Eu consigo visualizar eles aqui, certo? Ó, aqui na parte ali, só para a gente fazer um adendo, ó, aqui ficou como identificação de produto e identificação de material, por conta de você, às vezes, colocar ali algum tipo de informação e ele vai obrigar que você faça o cadastro. Então, dependendo da estrutura, você tem como colocar isso aí de forma automatizada. Se a pessoa registrar alguma coisa, obrigatoriamente ela tem que identificar o produto e identificar o material, certo? Então aqui no caso vai ficar assim. A gente pode também vir aqui, ó, e colocar essas informações do produto para conseguir buscar. Então se eu vir aqui e colocar 2005, ó, eu consigo já buscar um produto que foi cadastrado. Consigo colocar a versão dele, acessórios, número de série. Lembrando que aqui a obrigatoriedade é para você colocar onde tiver o asterisco. Então eu posso salvar mesmo assim para aqui, para esse produto. Confirmo aqui, ele já entrou aqui, ó. E depois as informações que tiver aqui, para o vídeo não ficar muito extenso, eu não vou preencher agora, tá ok? E a mesma coisa para materiais envolvidos. Eu posso vir aqui, colocar algum tipo de material para poder fazer o cadastro e fazer ali o processo. Então, depois a gente consegue visualizar isso aqui. Aí eu vou colocar aqui, ó, processo de análise. Não, vou colocar aqui o processo de diagrama. Aqui, certo? Então eu entro com o diagrama de Ishikawa. Então a gente pode fazer até um vídeo depois explicando um pouco melhor, auxiliando aí, para você que não conhece a ferramenta de Ishikawa, para poder fazer o preenchimento e essa análise de causa. Mas aqui no caso, a gente já montou um exemplo para a gente poder preencher aqui. Então eu vou focar hoje aqui, como ficou essa parte de deformação, de corte, eu vou focar justamente na parte de máquina. Então a gente tem aqui a parte de máquina, certo? E depois vou focar também na parte de medição, método e processo, para a gente não ter que preencher tudo. Então aqui, ó, na parte de maquinário, eu já peguei algumas coisas. Então, levando em consideração a aplicação do Ishikawa, é como se fosse um processo de pergunta. Ó, na questão de maquinário, o que você acha que pode ter acontecido para que esse problema tenha ocorrido? Então eu posso escrever aqui, ó, maquinário de corte desalinhado ou desregulado. Então eu vou dar um Ctrl C aqui e vou colocar aqui, ó, tá certo? Beleza? Aqui também eu posso colocar mais de uma opção. Então a forma de eu colocar mais de uma opção é vindo aqui colocando mais. E aí eu posso continuar nessa mesma estrutura de pergunta, como se fosse um 5 porquê, né? Beleza, mas o maquinário estava de corte desalinhado, ou tem alguma outra coisa que pode acontecer? Eu posso seguir essa mesma linha de raciocínio ou pensar em outras. Então eu posso colocar aqui, ó, que a manutenção econômica ali da máquina de corte não estava em acordo, não estava legal aquele negócio. Coloco aqui
e a mesma coisa. Então vai ser dessa forma que eu vou fazer o preenchimento. Se eu quiser utilizar outros métodos aqui, né, na parte dos 6Ms, eu posso ir para outra questão. Então vamos para a parte aqui, ó, de método do sistema. Eu já coloquei alguns aqui e vou copiar. Então na parte de método, processo, sistema e tudo mais, eu posso identificar aqui, ó, havia uma falta de procedimento claros quanto à parte de corte da folha. Então eu copio aqui, logicamente que você vai escrever certinho, dou um Ctrl V ali e já fica. Posso também colocar mais um, ó, processos de corte ineficientes ou obsoletos. Ó, o negócio não estava legal ali quanto à parte de processo de corte. Vou lá e coloco. Então, para todos ali, eu consigo definir uma possibilidade, uma causa possível, né? Provável causa. E depois que eu preenchi tudo isso aqui, eu posso selecionar ali com o meu time, com o grupo que está fazendo esse exercício de causa, né? Identificando a causa raiz, eu posso vir aqui e colocar como sendo uma causa que eu acho que é a principal, tá ok? Então eu vou pegar um outro ponto ali, ó, aqui, ó, na parte de medição, verificação, vou colocar aqui como sendo uma falta de controle de qualidade durante o processo de corte, certo? Então vou dar um Ctrl C aqui, na parte de medição, né, monitoramento, controle do próprio processo. Eu até já adiantei um pouco isso lá do requisito que eu puxei da 9001. E aí também eu posso colocar, ó, ferramentas de medição imprecisas ou talvez não estejam calibradas. E consigo vir aqui e colocar, certo? Depois disso, eu posso analisar tudo isso preenchido, com um monte de informação, aquela discussão saudável para o pessoal tentar identificar qual que é a verdadeira causa raiz daquele problema, e aí sim a gente vê alguma forma de propor ações. Aqui eu posso vir aqui e digitar qual que é o problema, né? Então essa parte do corte ali, que é o que eu identifiquei, e posso vir aqui também e colocar. Então eu vou colocar aqui, ó, falta de controle durante o processo. Seleciono aqui como causa principal, e aí eu posso vir aqui e colocar, ó, falha de formação do corte, certo? Venho aqui e coloco. Então eu identifiquei esse processo aqui e vou salvar para propor ação ou descrever ali a questão da análise. Automaticamente, ó, ele pega ali, já falou para mim que foi registrado com sucesso, certo? Eu venho aqui no diagrama, ele já pegou isso aqui e aí já veio aqui para a parte de análise. Note o seguinte, o próprio sistema, ele já faz aquela informação que você colocou, ele já joga no processo de análise. Isso é feito de forma automatizada. Então, se eu pegasse mais de uma ali, ele também faria esse processo. Então, eu acho que também tem a ver com essa questão ali de processo de corte ineficiente ou falta de processos claros de corte. Ah, vou colocar esse daqui também. É a mesma coisa, eu vou colocar aqui e no sim. Com sucesso. Vem aqui para a parte de análise e ela também vai ficar aqui, tá vendo? Então, na descrição de análise, eu consigo ter um texto extremamente rico com as informações que eu registrei ali no meu Ishikawa, fazendo com que eu consiga descrever algumas outras coisas para me basear, né, nessa análise de causa. Aqui no caso, eu vou colocar uma outra parte também do texto, ó. Vou vir aqui, eu já peguei logicamente ali uma ideia e tudo mais, para conseguir registrar. Então eu venho aqui, ó, seleciono o tipo de causa. Nesse ponto ali, de acordo com as análises que eu fiz, eu posso colocar que tem a ver com uma questão de falha do processo, tem a ver com a parte ali de falha de documentação e também a parte de falha de produto, né, que o produto não ficou ok. Confirmo e aí já ficou. Ó, os tipos de causa que eu consegui identificar são essas. Poderia ter muito mais, colocar questões ali de equipamento, máquina e tudo mais, mas a gente identifica essas daí, tá ok? Beleza? Aqui depois, ó, eu posso colocar também um anexo, uma foto ou uma imagem, até mesmo para poder observar aquela falha do produto. Consigo relacionar os riscos. Então eu fiz ali uma análise de riscos e oportunidades dentro do próprio módulo, e justamente por conta disso que é integrado, consigo clicar aqui e vinculá-los a alguma coisa que faz referência a essa problemática. Colocar a questão de abrangência. Lembra que a gente fez o cadastro da parte de abrangência? E eu expliquei lá a questão de pessoas, processos e resultados. Ó, aqui no caso, ele envolve mais a questão do próprio processo, que precisa ser adequado, e também a questão do resultado, que é o produto final não está saindo legal. Coloco aqui para confirmar,
Logicamente você pode preencher o que você quiser, aqui é uma explicação. Posso vincular a lista de oportunidade, então da mesma forma que eu defini alguns riscos, eu posso também identificar uma ocorrência que tem a ver com alguma oportunidade levantada, para poder vincular isso aí e demonstrar melhoria em um processo de auditoria e, logicamente, para que seja avaliada essa eficiência e eficácia quanto à gestão desses registros pela empresa, certo? Aqui no caso eu vou optar como não. Posso também escrever algum tipo de acompanhamento, observações, que isso é extremamente interessante para você que usa um sistema ou algum processo de gestão e às vezes fica toda a comunicação no WhatsApp ou até mesmo no e-mail. Então, por aqui mesmo, as pessoas que estão envolvidas naquela ocorrência, que podem acessá-las, podem ver e têm acesso ao sistema, elas conseguem conversar entre si, até mesmo para discutir alguma situação e tudo mais, e fica tudo isso cadastrado ali embaixo. Como se fosse uma estrutura de e-mail, onde você vai se comunicando, respondendo algumas coisas e colocando algumas observações. Então aqui no caso eu não vou colocar nada e a gente segue. Aqui eu posso optar por exigir uma ação ou não. E também naquele processo de cadastro que a gente fez lá, dos tipos de ocorrência, a gente pode vincular e obrigar que seja feita uma ação quando um tipo de ocorrência específico estiver sendo registrado. No caso aqui, eu posso optar por sim ou por não. Se eu colocar no não aqui, ele some e aí não aparece o processo para eu criar uma ação. Então pode ser que eu faça um registro de ocorrência e às vezes trato ou avalio que aquilo ali não necessariamente eu precise fazer uma ação posterior e já debaixa, já resolvo o problema, mas mesmo assim a ocorrência vai estar registrada dentro da plataforma. Nesse caso aqui, eu vou colocar como exige sim. Posso ir salvando, né? Enquanto eu vou fazendo ali todo esse processo, eu já vou salvando para não perder as informações, isso também é importante. Venho aqui na parte de ação, agora é a hora. Lembra aquelas ações que a gente registrou na parte de tipo de ação? Eu vou visualizar aqui e agora. Então eu consigo colocar aqui. Nesse caso, eu vou colocar como uma ação de correção, que aí vai demorar ali um médio e um pouco mais de prazo para eu conseguir fechar isso aí. Isso identifica de forma fácil algumas ações que já estão sendo operacionalizadas em menor tempo, ou estão contendo problemas, ou estão contendo algumas abrangências que podem afetar outras áreas. Aqui no caso você pode também escolher o tipo de ação, tá ok? Aqui no assunto eu vou colocar aqui também que eu já tinha, né, um processo aqui para ficar mais fácil. Eu coloquei aqui o seguinte, ó. O assunto é o desenvolvimento de checklist de verificação de ferramenta de corte e setup de liberação. Então eu pensei o seguinte, ó, já que isso aí aconteceu e só foi visto depois, aí no momento que o pessoal estava verificando, é interessante que a gente tenha um processo tanto de verificação isso, de checklist, para ir lá, coletar algumas amostras, fazer o processo controladinho e também no começo ali do processo a gente consiga ter um setup de liberação. Então é interessante que a gente crie um documento ou um processo ou treine o pessoal para que isso aconteça e haja, enfim, esse controle lá na operação. Então a gente coloca aqui também a descrição. Logicamente que eu fui bem breve aqui, você pode escrever o texto que você quiser para descrever essa ação com uma maior riqueza de detalhes. Eu fui bem breve aqui para a gente seguir como exemplo, tá ok? Então aqui eu coloquei, desenvolver processo de corte com checklist de verificação de ferramentas, de ferramenta de corte e formulário de liberação de setup com amostra de corte. Então qual que é a ideia? Eu pego ali um processo e coloco ali um checklist para verificação dessas ferramentas que vai fechar ali o corte da minha folha. Então eu consigo fazer um processo de liberação e verificar isso aí em determinado tempo ou determinado produto. E também fazer uma liberação de setup. Então toda vez que a máquina iniciar o processo, pego algumas amostras e só vai dar continuidade após a liberação desse setup do ajuste da máquina, certo? Coloco ali um prazo de conclusão. Então eu vou colocar que isso aí, ó, eu vou terminar lá para final de novembro, lá para o dia 24 de novembro. Coloco o responsável, vou colocar aqui o próprio Michael Scott, que é o registro que eu estou. Depois, essa pessoa que foi registrada ali para poder ser o responsável pela execução da atividade, ela pode, se tiver liberação, pedir mais prazo ou até mesmo registrar ali uma solicitação de prazo, caso ela tenha permissão para isso. Então o sistema já vai deixar ali essa montagem para caso isso seja necessário no futuro. Para agora você não vai colocar essa solicitação de prazo. Nem começou para exigir ou colocar esse registro de prazo, então não tem lógica. E depois também processo de justificativa.
Caso você queira relacionar algum indicador, seja um indicador de produtividade, um indicador de produto não conforme e tudo mais, você pode fazer isso também. Aqui já está o cadastro do emissor, então você pode registrar a ocorrência, colocar, selecionar alguma pessoa responsável, outra pessoa vai ser responsável pelaquela execução e você que está fazendo o registro. Então ambos vão estar ali cadastrados dentro da plataforma, tá ok? Posso definir quem vai autorizar a ação, quem vai acompanhar, quem vai avaliar, levando em consideração todo o time que vocês têm de acompanhamento, mas isso não é obrigatório, então para cá, agora, eu já vou colocar aqui, e se eu tenho autoridade, logicamente lembra aquele processo de permissão, liberação, controle que a gente falou na outra série de vídeos sobre o sistema, aqui também você pode, caso tenha essa autoridade, já colocar aqui para autorizar e aprovar a ação. Então eu posso vir aqui, aprovo e autorizo e já dou um ok. Então ficou aqui nas etiquetas do pendente. Então essas ações eu já cadastrei, ela já está dentro do sistema e ela está como pendente. Por quê? Porque ainda não está no prazo. Então, dependendo da data e tudo mais, aquelas etiquetas que a gente tem aqui dentro do sistema vai facilitar com que você faça essa gestão. Vendo as que estão atrasadas, pendente, autorização, rascunho, avaliação e as finalizadas. Eu vou mostrar para vocês como agora eu finalizo. Logicamente que a gente colocou a data lá para o dia 24, mas vamos supor que eu já finalizaria ali. Hoje já é dia 24. Então eu venho aqui em pendentes, ou filtro ela, identifico ela de qualquer forma. Lembrando que pode ter um monte, então eu posso utilizar aqui essa base de filtro para poder identificar ela e fazendo os registros, certo? Então toda essa estrutura, se você pode ou não também fechar, é uma estrutura da permissão, certo? Então aqui, vemos ela aqui, é a 14/15, né? Que ela é o registro 14/15. Identifico ela aqui e já abriu para mim a ação, tá vendo ela aqui, certo? Então ela é a ocorrência 14 e o plano de ação número 15. Então eu posso vir aqui, tá vendo? Isso aqui vai aparecer para quem tem aprovação, liberação, permissão para poder fechar a ação. Então eu posso vir aqui, relato de acompanhamento. Vou colocar qualquer coisa só para a gente poder fechar. Olá. Verificado o processo e foi feito tudo certinho. Logicamente você não vai escrever dessa forma aí no seu registro. É só um exemplo aqui. E também não vai escrever no maiúsculo também. Escreve tudo certinho lá. Mas é o nosso exemplo aqui para ficar mais rápido, entendendo? Ganhar tempo aqui, certo? É o responsável aqui, né? Como estava lá. No caso sou eu. Então se a pessoa responsável por fechação, vai ficar o nome dela aqui certinho. Você pode colocar outro nome. Posso anexar algum arquivo para colocar como evidência do que foi feito e tudo mais. Logicamente que aqui no relato de acompanhamento é interessante que eu detalhe as informações, tudo certinho, do que foi feito, quais foram os resultados, para que outra pessoa, ao ter acesso àquele registro, consiga se basear, foi feito, esse é o parecer, o acompanhamento tal, para poder deixar isso certinho, mas ali foi só para explicar. Então eu coloco aqui, situação da ação, foi eficaz? Foi ineficaz, que aí eu posso até registrar outra ação para continuar tentando resolver esse problema. No caso aqui eu vou colocar como eficaz, ação finalizada, vou colocar como sim. Aqui no caso eu posso optar por enviar os e-mails, logicamente não vou colocar aqui agora por se tratar de um exemplo. Vem aqui, salvar acompanhamentos e alterações. E aí o sistema já vai salvar e automaticamente ele já vai jogar para mim, na etiqueta do finalizado. E aí na etiqueta do finalizado eu consigo voltar aqui na listagem, e isso ele já fez de forma automática para mim. Já jogou lá, tá vendo? Inspeção e controle, ação finalizada aqui certinho. Eu posso também depois voltar no mesmo registro e criar outras ações, para conseguir melhorar aquele processo, dar uma outra atividade, seja ela de treinamento, manutenção de máquina. Então tudo aquilo que a gente pode colocar no Ishikawa, ou no Brainstorm, ou no 5W, ou até mesmo numa estrutura de checklist, você pode também transformar isso em ações. Então é uma quantidade de ações que você vai avaliar o que realmente, ou quantas ações, ou quais ações você precisa para realmente ajeitar esse problema, ou melhorar este processo, ou facilitar o processo de planejamento estratégico mediante várias ações que você
faz um ano, em 2 anos ou 3 anos, dependendo do seu plano estratégico, tá ok? Então é dessa forma aqui, onde você vai conseguir fazer toda essa base de registro, descrição, colocar, envolver o pessoal, tudo essa estrutura, existe ali uma questão de notificação, que aparece para a pessoa um registro, que ela está envolvida. Então tudo isso dentro do sistema, você consegue depois filtrar por aqui, você consegue ver a curva de prioridade dentro do próprio modo, onde vai facilitar com que você consiga visualizar as ações, ó, todas que existem, as que são de determinado setor, o que está atrasado. Então isso ajuda bastante ali os gestores a conseguirem ter uma gestão dessa informação. Consigo ver relatórios, planilhas de acompanhamento, separar aqui por etiquetas e tudo mais, tá ok? Então esse foi para finalizar uma parte do registro, onde eu detalhei bastante coisa aí para você conseguir entender como funciona isso dentro do sistema de maneira bem simplificada. O vídeo já ficou até mais longo do que eu esperava. A gente vai terminando por aqui. Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato com a gente que a gente pode te ajudar. Por hoje é só. Fiquem na paz e até mais. Tchau, tchau!